Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fabiano Azevedo aqui falando, professor de Física. Antes de começar, queria te dar boas-vindas ao preparatório comunitário no espaço de capacitação Márcio Madeira. Bom, na aula de hoje vamos trabalhar com um tema muito importante da física térmica, que é a termometria, tá bom? A termometria, assim como a calorimetria, assim como a dilatometria, esses assuntos fazem parte de um grande conjunto, né, propriamente falando, o objetivo é estudar, de fato, todos os fenômenos térmicos, que é a termologia, tá bom? Então, a termometria é apenas uma vertente da termologia. Tá, e o que a gente vai estudar na termometria? O próprio nome já sugere o objeto de estudo em questão, tá? Termo talvez, né, nos remeta aí a termômetro, tá? E termômetro é um objeto, né, um aparelho que a gente utiliza para medir a temperatura. Então é exatamente isso. A termometria é a parte da física cujo objetivo é estudar a medida da temperatura dos corpos. Tá, já que a gente vai estudar a temperatura, é importante definir, fisicamente falando, o que é a temperatura. Tá? Diferentemente do que a gente entende no meio popular, né, no senso comum, fisicamente falando, a gente sabe que microscopicamente os corpos são formados por moléculas, certo? E essas moléculas naturalmente possuem um movimento. E a gente percebe que quanto mais quente o objeto está, mais intenso é esse movimento. Quanto mais frio o objeto está, menos intenso é esse movimento. Então, a gente define temperatura como sendo o grau, né? É a medida do grau da agitação térmica. Na verdade, a temperatura está correlacionada com o agito térmico. Ok? A temperatura não é possível, a gente não consegue medir diretamente a temperatura. Ela é feita através de um termômetro. Existem vários tipos de termômetro. Aqui é um exemplo de um termômetro clínico e ele se utiliza de um outro fenômeno físico, que é a dilatação dos corpos. Como assim, professor? Quando a gente, por exemplo, coloca esse termômetro encostado em um corpo, qual é a tendência? Que esses dois corpos, o corpo em questão e o próprio termômetro, eles entrem em equilíbrio térmico. Por isso que olhar a temperatura que o termômetro ficou corresponderá a perceber a temperatura do objeto no qual ele estava encostado. Mas, quando esse termômetro, até o termômetro, melhor dizendo, entrar em equilíbrio térmico, a gente percebe que o líquido que está aqui dentro, que é chamado de líquido termométrico, ele se dilata, se expandindo até uma posição. A cada medida disso aqui estará relacionado com uma temperatura. Esses vários tracinhos aqui é o que a gente chama de escala termométrica. É a escala do nosso termômetro. É o que vai nos dar parâmetro para medir a temperatura. Tá bom? Então, recapitulando para fechar esse slide. Termometria é a parte da física que se destina a estudar a medida da temperatura de um corpo. E a gente entende a temperatura de um corpo como sendo uma grandeza associada ao nível de agito térmico. Um corpo frio tem as suas moléculas pouco agitadas. Vibração, tá bom? Um corpo quente tem as suas moléculas muito agitadas, certo? Então, o nível de agitação térmica, que é algo natural, tá bom? Esse movimento aqui é natural, é independente de nós, tá? Então, o nível de agitação térmica está relacionado com a temperatura. E essa temperatura ela é medida através de um aparelho. Quando a gente encosta em um corpo, nós temos uma sensação dada pelo nosso tato, chamada de sensação térmica, ok? Um corpo, aí essa sensação térmica a gente costuma classificá-la, né, de quente e frio. Mas perceba que com o nosso tato a gente não consegue mensurar o valor da temperatura. Você não consegue encostar, por exemplo, num copo com água e definir qual é a temperatura dele. Você consegue julgar com o seu tato se ele está quente ou se ele está frio. Ok? Então, a temperatura é medida com auxílio de um termômetro. E o termômetro, existem vários tipos, como eu já mencionei. Esse aqui, por exemplo, funciona através da dilatação térmica. O líquido se expande ou se contrai para fornecer o valor da temperatura. Ok? Bom, seguindo, galerinha.
Quando você tem corpos com temperaturas diferentes, a gente vai ver isso na aula 2, tá? Essa é a aula 1 de Física Térmica. A gente vai ver isso na aula 2. Quando você tem corpos com temperaturas diferentes e eles são colocados em contato térmico, o que acontece? Eles vão trocar o que a gente chama de calor. E esse calor, ao ser trocado, o corpo quente fornecerá calor para o corpo frio. De modo que quando um corpo quente fornece calor, a temperatura dele diminui, ao passo que o corpo frio, ao receber, tem a sua temperatura aumentada. E essa troca é infinita? Não. Essa troca acontece até que os corpos atinjam o equilíbrio térmico. Então, a gente define o equilíbrio térmico como sendo a situação térmica onde os corpos terão sempre a mesma temperatura. Isso é conhecido como a lei zero da termodinâmica, tá bom? Então, o objetivo da natureza é gastar o mínimo de energia com o seu sistema. Por isso, ela preza pelo equilíbrio térmico. Como assim, professor? Pega um copo de água bem gelado, tá certo? E um copo de café bem quente, coloca ambos sobre a mesa. Você vai perceber que depois de meia horinha, o copo de café que estava quente esfria e o copo de água que estava bem gelado esquenta. Por quê? Porque o ar ao redor rouba calor do copo de café que está quente, ao mesmo tempo que fornece calor para o copo de água que está gelado, de modo que todo mundo com a tendência a entrar em equilíbrio térmico com o próprio ambiente, certo? Então, equilíbrio térmico é a grandeza, né? É o estado térmico, melhor dizendo, no qual os corpos atingem a mesma temperatura. Está aqui, ó. Você tem um líquido, por exemplo, água, a 12 graus. E aí eu coloco uma peça de metal, uma bolinha que está quente, tá vendo? 28. Depois de um certo tempo, o equilíbrio se estabelece. E aí fica tanto o líquido quanto a bolinha a 20 graus Celsius. Tranquilo? Então, quando falarmos de equilíbrio térmico, estamos falando de corpos possuírem a mesma temperatura. Tá? Bom, como o termômetro funciona, eu já expliquei. Esse materialzinho aqui, esse termômetro clínico, que é o mais simples, ele é uma pecinha de metal. Por que é de metal? Para facilitar a transferência de calor do seu corpo para o líquido que está aqui dentro. O metal é um condutor térmico, ok? Aí essa transferência acontece de modo mais rápido. O que acontece com o líquido? Quando ele aquece, ele vai se expandir. Mas imagina só, se não tivesse esses númerozinhos aqui, o que ia acontecer? O líquido ia se expandir até uma certa altura, apesar de estar na horizontal aqui. Pensa no termômetro na vertical. O líquido se expandia até uma certa posição, mas não teria números aqui para você observar. Você não saberia dizer qual é a temperatura do corpo que você colocou em contato com esse termômetro. Entende isso? Mesma coisa eu peço para você medir uma mesa, medir o comprimento de uma mesa e te dou um barbante. Você não vai conseguir precisar quantos metros tem uma mesa, tem um quadro. Por quê? Para isso acontecer, para você medir o comprimento de uma mesa, é preciso que eu te dê uma fita métrica, por exemplo. Porque uma fita métrica é uma fita que tem lá uma escala métrica. Cada tracinho vai corresponder a uma certa medida. Por exemplo, ela pode ir de centímetro em centímetro, ela pode ir de milímetro em milímetro, etc. Deu para entender? Então, aquela fita métrica vai te dar referência para você medir o tamanho. A mesma coisa aqui, meus queridos. Uma escala termométrica nada mais é do que um conjunto de valores, tá vendo? Onde cada número vai representar o valor de uma temperatura. Assim como uma fita métrica é um conjunto de valores, onde cada elemento ali, cada valor vai corresponder a um valor de comprimento, na escala termométrica teremos um conjunto de valores onde cada valor vai corresponder um valor de temperatura, tá? Usualmente, nós temos 3 tipos de escalas, tá? Mas, basicamente falando, o funcionamento... essa escala aqui é a que a gente usa no Brasil, por exemplo, na maioria dos países, né? Que é a escala Celsius, tá? Então, aqui você tem uma escala. Esse termômetro ele funciona como? Através do equilíbrio térmico. Você coloca ele encostado com o corpo até que ele tenha a mesma temperatura do corpo. Por isso que a temperatura dele, tá vendo? Vai corresponder ali à temperatura do corpo que ele estava em contato, ok? Mas como eu estava falando, existem 3 escalas, igual a escala métrica. No nosso país, por exemplo, a gente usa o quê? A unidade de comprimento, metro ou quilômetro, né? Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum usar milhas.
Tem alguns, né, para alguns eventos você usa pés, polegadas. Deu para entender? Então você tem outras referências aqui também. Nas escalas termométricas temos outras referências. Quais são as 3 referências básicas que a gente utiliza? Escala Celsius, escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Beleza? Vamos observar as peculiaridades de cada uma dessas escalas. Primeiro, o que é preciso para gerar uma escala? Qualquer pessoa pode gerar uma escala. Bom, talvez ela não seja reconhecida no mundo científico, talvez ela não seja usada nos países, mas você não é impedido de criar uma escala termométrica. É mesmo, professor? É. Por exemplo, como é que você faz para determinar ou definir uma escala? É necessário você informar. Para a água, a gente usa o objeto, né? O líquido termométrico em questão é a água, tá? É o padrão. Então, é só você informar para a água quais são os valores na sua escala que ela vira gelo e que ela vira vapor. Esses 2 valores vão dar referência, são chamados de pontos fixos. É o ponto de vapor e o ponto de gelo, tá certo? Então, por exemplo, imagine que eu tenha criado uma escala. Aí, na minha escala, por exemplo, a escala FB. Tá? Escala FB é um apelido que os meus alunos me chamam. Então, na escala FB. Esse aqui eu não precisava. Na minha escala, qual é o ponto de gelo? Ponto de gelo também é chamado de ponto de fusão, tá? São as duas nomenclaturas aqui, porque a fusão é a passagem do sólido para o líquido. Então, a temperatura em que a água vira gelo é a mesma temperatura que o gelo vira água. Tá bom? E qual é o ponto de vapor ou de vaporização? Então, eu tenho uma escala onde, na minha escala, a água vira gelo a 20 graus, só não posso botar Celsius, porque da escala Celsius é diferente. É da minha escala, FB. E ela vira vapor a, por exemplo, 80 graus, FB. Então, quando você tem um termômetro na escala Celsius e a água está fervendo, não vai marcar 80. Mas se eu tivesse construído um termômetro na escala FB e eu colocar na água fervendo, ele marca 80. Se eu colocar no gelo derretendo, ele marca 20. Deu para entender? Então, a escala é isso. Imagina só, tu tem um relógio. Só para tu entender essa referência. O seu relógio, por uma questão qualquer, só marca de minuto em minuto. E o meu relógio somente de segundo em segundo. Então, quando o seu relógio marcar 1 minuto, o meu relógio vai ter que marcar o quê? 60 segundos. Observe que o valor que eu vou enxergar no meu relógio vai ser 60, só que a unidade é segundo. E o valor que você vai enxergar no seu relógio é 1 e a unidade minuto. Os valores são diferentes, mas correspondem ao mesmo tempo. Isso que é escala. Escala, por exemplo, pode falar, aqui o comprimento disso é 1 metro. E você pode falar, tá bom, é 100 centímetros, tá vendo? 1 metro, 100 centímetros. Corresponde ao mesmo tamanho. Só que os valores são diferentes porque eu estou usando a escala lupa diferente. Ok? Bom, vamos lá. Falando das escalas usuais. Quais são as escalas usuais? A escala Celsius ela é usada na maioria dos países, tá bom? Do mundo. E a escala Fahrenheit em alguns países de língua inglesa, como, por exemplo, nos Estados Unidos, tá bom? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente usa como referência a escala Celsius. E a escala Celsius tem essas 2 peculiaridades. Ó. O ponto de gelo e o ponto de vapor dela são 0, respectivamente falando, né? E 100. Então, quando o gelo está derretendo, a água acabando de virar gelo, o termômetro marca 0. 0 graus Celsius. E quando a água começa a ferver, virando vapor, o termômetro marca 100 graus Celsius. Então, de 0 até 100, naturalmente, nós temos uma escala com 100 unidades, 100 divisões. É uma escala simples, é uma escala bacana de se trabalhar. E é essa que a gente utiliza no nosso cotidiano, tá bom? Agora, no cotidiano de um norte-americano, por exemplo, lá ele vai ter a referência na escala Fahrenheit, tá bom? E o que a escala Fahrenheit tem de peculiaridade, de característica? O ponto de gelo dela não é o 0, é o 32. O ponto de vapor dela não é o 212. Perdão, não é o 100, é o 212. Deu para entender? Então, é como se fosse aquele esqueminha do relógio que eu te mostrei. Enquanto uma escala está marcando 0, a outra está marcando 32. Mas essas 2 escalas correspondem ao mesmo estado térmico. Imagina que eu tenha 2 termômetros. Se o gelo acabou de derreter e eu encosto um termômetro graduado em Fahrenheit, ele vai marcar 32. Se eu encostar um termômetro graduado em Celsius, ele vai marcar 0. Ué, valores diferentes,
valores diferentes, mas para marcar a mesma temperatura. Entende isso? O 0 Celsius corresponde ao 32 Fahrenheit. O 100 Celsius corresponde ao 212 Fahrenheit. Ok? Assim como 60 segundos corresponde a 1 minuto. É assim. E se a água estiver fervendo, eu encostar um termômetro FB, marca 80. Se eu encostar um termômetro Fahrenheit, 212. E se eu encostar um termômetro Celsius, marca 100. Os três termômetros estão marcando valores diferentes, porque tem escala diferente, mas correspondem ao mesmo estado térmico. Tá? Agora vem o nosso primeiro desafio. Qual é o nosso primeiro desafio? O nosso primeiro desafio é o seguinte. Se eu conheço a temperatura em uma escala, eu consigo achar a correspondente temperatura na outra escala? A resposta é sim. Já que eu tenho essa referência, o 0 é o 32, o 100 é o 212, eu consigo achar se aqui é uma temperatura em Celsius, será que eu consigo corresponder a ela em Fahrenheit? Por exemplo, se amanhã eu falo que vai fazer 30 graus Celsius, aí eu tenho um amigo americano e quero informar isso para ele. Será que eu consigo converter esse 30 graus Celsius para a referência que ele tem de calor e frio, que é a Fahrenheit, para que ele saiba que tipo de roupa usar, que tipo de preparação ter para o clima? A resposta é sim. E a fórmula é essa aqui, ó. Tá? A temperatura, isso é uma dedução, tá? Ela é relativamente simples. Como é que a gente faz? É só observar que esses tamanhos são profissionais, tá vendo? São proporcionais. O tamanho A, que está aqui, ó, tá vendo? De 0 a θ, de 0 a θ. De 0 não, de 32 a θ. É proporcional de 0 a 100, de 32 a 100, tá vendo? Então, se eu dividir o A sobre o B, eu estou dividindo esse tamanho por esse, tem que dar o mesmo valor que eu dividi o tamanho todo pelo tamanho todo, tá bom? Isso aqui é um teorema lá na matemática chamado Teorema de Thales, tá bom? Segmento de retas proporcionais. Então, Azinho dividido por Azinho de um lado é igual ao Bzinho dividido pelo Bzinho do outro lado. Se você fizer essa continha básica, a gente chega nessa fórmula, que é o que nos interessa, tá bom? Sendo bem honesto com vocês, o que nos interessa é isso aqui, ó, é a ferramenta que vai te possibilitar transformar uma temperatura em outra, tá? Então, olha para cá. Se eu tenho uma temperatura em graus Celsius, eu jogo ela aqui e vou achar a correspondente em Fahrenheit. Se eu tenho uma temperatura em Fahrenheit, eu jogo aqui e vou achar a correspondente temperatura na escala Celsius, tá bom? Então, olha o que diz essa fórmula. A temperatura em Celsius sobre 5 é igual a quem? A temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá? Um exemplo aqui. Imagina que você vai aos Estados Unidos e que olha o noticiário e lá está marcando 77 graus Fahrenheit, tá certo? Quanto isso aqui corresponde na nossa escala? Você basta pegar o 77 e colocar aqui no lugar do Fahrenheit, tá? Então, se você pegar θ sobre θc, tá vendo? Temperatura em Celsius. Θ tá representando, tem algumas pessoas que representam pela letra T. Pode. T ou θ, tanto faz, tá? Para representar a temperatura. Então, θc sobre 5, que é o que a gente quer, o Celsius, tá vendo? É igual a θf, que aí é o 77. 77 menos 32 sobre 9. Aí a gente repete o que está do lado de cá, θc sobre 5, do lado de cá a gente faz a continha. 77 menos 32. 77 menos 32 vai ficar 70 menos 30. 77 menos 32. Aqui, ó, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 4. 45. 45 sobre 9, tá? Aí agora a gente divide aqui, ó, é divisível, θc sobre 5 igual a 45 por 9. Vai dar 5, né? 5 vezes 9, 45. E agora a gente completa essa fração e multiplica cruzado. 1 vezes θc, θc. 5 vezes 5, 25. Então, olha, o 77 lá do Fahrenheit, nos Estados Unidos, corresponde ao nosso 25 graus Celsius, tá bom? Essa é a formulazinha que corresponde à nossa relação entre uma temperatura e outra. Tá, professor, mas e se eu falar de uma variação? Variação diferente. Vejam só comigo aqui. Por que a variação é diferente? A variação é diferente porque quando eu falo de variar, significa deslocar de um número para outro. Eu não quero achar uma correspondência. Eu não quero falar o 40 Fahrenheit corresponde a quanto? O 10 Celsius corresponde a quanto em Fahrenheit? Não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se numa escala a temperatura variar de 20 graus, na outra variou de quanto? Será que é de 20 também? Por exemplo, aqui eles começam junto, de 0, esse aqui começa já no 32. Quando essa escala chegar no 100,
Essa aqui chegou no 212. Observe que essa aqui tem 100 unidades. Então, ela anda 100 quadradinhos. E essa aqui, ó, tem quantas unidades? 212 menos T2 dá 180. Então, isso aqui tem 180 unidades. Então, é óbvio que se isso aqui for de 1 em 1, isso aqui não pode ir de 1 em 1. Porque o Celsius indo de 1 em 1 vai andar 100. Se esse aqui também for de 1 em 1, só vai andar 100. Vai sair de 32 até 132. Vai faltar número pra caramba para chegar no 212. Entende isso? Então, a cada uma andada aqui, ó, de 1 em 1 grau aqui vai mais de 1 grau. É como se fosse uma criança e um adulto andando lado a lado. Enquanto o adulto dá 1 passo, a criança tem que dar 2 ou mais para acompanhar o mesmo deslocamento. Ok? Então, quando eu observo isso, eu chego nessa formulazinha aqui, ó, também através do Teorema de Tales. Dividindo a variação, tá vendo? A variação do Celsius, a variação significa que eu saí de um ponto e cheguei até outro. Essa variação é proporcional a essa, assim como a total é proporcional à total. Aí a gente chega nessa fórmula aqui, ó. Delta na física simboliza a variação. Então, variação do Celsius sobre 5 é igual a variação do Fahrenheit sobre 9. Um exemplo disso. Pensa só. Na escala Celsius, o exercício fala assim, ó, a temperatura máxima e mínima, tá vendo? De um dia numa certa região do estado brasileiro foi de, por exemplo, de 20 para 30 graus Celsius. Então, variou de quanto? Variou de 10, perceba? Então, a variação do Celsius é de 10 graus. Aí a pergunta é, essa variação de temperatura corresponde a quanto na escala Fahrenheit? Observe que eu não quero que você passe o 30 Celsius para Fahrenheit, eu não quero que você passe, eu falei 30, né? Eu não quero que você passe o 20 graus Celsius para Fahrenheit, eu não quero que você passe o 30 para Fahrenheit, eu não quero que você passe o 10 para Fahrenheit. Eu quero que você veja o seguinte, se na escala Celsius eu andar 10 graus, na escala Fahrenheit eu vou andar quantos graus? Entende? Ou seja, em termos técnicos, se em uma escala variar 10 graus, na outra vai variar quanto? Aí a gente vem aqui, ó, pega essa fórmula, é diferente da anterior. Quando você usar essa fórmula aqui, ó, θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9, essa fórmula é usada para converter a temperatura de uma escala para outra. E essa fórmula aqui, ó, do delta, é para você determinar a variação de uma escala como se tem a variação de outra. O exercício vai falar de máximo e mínimo, etc. Tá? Então, vamos lá. Variação do Celsius sobre 5, variação do Fahrenheit sobre 9. Ó. Variação do Celsius, 10 sobre 5. Variação do Fahrenheit sobre 9. Aí aqui do lado esquerdo dá para dividir. 10 por 5 vai dar 2. 2 igual a delta TF sobre 9. Completa a fração e multiplica cruzado. 9 vezes delta TF, delta TF, ou delta θF, né? Igual a 2 vezes 9, 18. Então, olha só. Se em uma cidade a temperatura varia de 10 graus, não importa se é de 20 para 30, de 30 para 40, de 40 para 50, tá vendo? Não importa. Variou 10 graus Celsius. Nessa mesma cidade, a variação, se o termômetro fosse Fahrenheit, variaria 18. Tá? Por exemplo, se aqui fosse de 0 para 10, aqui seria de 32 para 50. Tá? Variaria 18. Então é isso que eu quero que você entenda. Quando o exercício falar converta a temperatura de uma escala para outra, essa é a formulazinha, que é a correspondente. Quando o exercício falar que houve uma variação de uma temperatura numa escala e quer que você determine a variação na outra escala, essa é a expressão que a gente utiliza. Ok? Bom, até agora falamos da escala Celsius e da escala Fahrenheit. Chegou a hora de falar da escala usada no meio científico. Eu te disse que a escala Celsius é usada, usualmente falando, né, na maioria dos países, a escala Fahrenheit, em alguns países de língua inglesa, e a escala Kelvin, que é essa terceira escala. Ela foi descoberta por um carinha chamado ele tinha um nome, Thomson, J.J. Thomson. Ele recebeu o título de Lord Kelvin. Bom, um título dado, inclusive, em homenagem a essa descoberta da termodinâmica. O que a gente percebe? Que se eu pegar um corpo e fornecer calor para ele, o que vai acontecer? As moléculas dele vão ficar cada vez mais agitadas, mais agitadas, mais agitadas, e aí ó, a sua temperatura cada vez mais alta, e não tem limite para isso. Quanto mais forte for a sua chama, maior é o agito.
Então, no fogo normal de cozinha, eu consigo fazer com que a água chegue a 100. Agora, se eu for, sabe, nesses fogões industriais de um restaurante, eu consigo uma potência maior. Se eu for, por exemplo, nas usinas, aí eu consigo uma potência maior. Então, se eu for ao sol, lógico que é um exemplo bem hipotético, é impossível chegar ao sol, mas se você conseguisse chegar lá para um milagre qualquer, o que ia acontecer? O sol tem uma energia tão grande que aquela temperatura iria para um valor muito alto. Ou seja, não tem limite para isso. Mas se você for resfriando, tem um limite de temperatura, ou seja, tem uma menor temperatura. Já que a temperatura, por definição, está associada ao movimento, quanto mais quente o objeto tiver, mais agitado ele será. E quanto mais frio ele tiver, mais lento esse movimento será. Até ele atingir uma temperatura onde as moléculas param. Esse é o valor mínimo de temperatura. Termodinamicamente falando, houve vários experimentos no que diz respeito à parte teórica, né, que levaram à conclusão de que o menor valor de temperatura, Kelvin fez isso, o menor valor de temperatura que um corpo poderia atingir era de menos, aproximadamente, 273 graus Celsius. Ou seja, você não tem o gelo a 0 graus Celsius, a água a 0 graus Celsius não vira gelo? Depois, se você continuar resfriando a menos 5, menos 10, aquele gelo vai ficando cada vez mais gelado. As moléculas que compõem aquele gelo vão ficando cada vez mais lenta. Aí está lá menos 40, menos 50, menos 60, menos 100, menos 200, mas ainda assim as moléculas estão menos 250, menos 260, menos 270, menos 273. A experiência mostra que ela para. Bom, os resultados experimentais, da termodinâmica mostram que essa molécula para. E aí, esse ponto, Kelvin chamou de zero absoluto. E a partir desse ponto, ele fez o seu gráfico, a sua escala. Então, ele pegou aqui a escala Kelvin, tá vendo? E a escala Celsius. Ele viu que se você for resfriando o corpo, até essa temperatura de menos 273, tá bom? 0,15, né? Mas a gente usa aproximadamente o 273, está até aqui na fórmula. Então, chegou a menos 273, aí as moléculas param. Parar significa ficar em repouso. Ficar em repouso significa a velocidade é zero. Aí eles chamam de zero Kelvin, ou zero absoluto. A escala Kelvin também é chamada de escala absoluta. Por quê? Porque ela não apresenta valores negativos. O menor valor é o menos. É o zero, perdão. Aí, a partir daqui, ele foi subindo de 1 em 1, exatamente como a escala Celsius. De modo que, se o zero dele é o nosso menos 273, se eu for somando de 1 em 1, quando eu chegar a 273 aqui no Kelvin, aqui vai estar o zero, tá vendo? Porque eu tenho que descer 273, então se eu subir 273, eu estou no zero. Então, aqui vai virar a nossa referência. O nosso 0 graus Celsius corresponde ao 273 do Kelvin. O nosso 100 graus Celsius corresponde ao 373 do Kelvin. Então, fica fácil. São duas escalas com o mesmo tamanho, 100 unidades. Só começam e terminam com valores diferentes, mas tem a mesma extensão. São 100 divisões aqui no Celsius e são 100 divisões aqui no Kelvin. Aí, se você fizer aquele Azão e o Bzinho, lembra? Que fica do Teorema de Thales, a gente chega nessa fórmula aqui. A temperatura em Kelvin é sempre igual à temperatura em Celsius mais 273. Pode ver. O 273 aqui, que é o resultado de quê? De 0 mais 273. Esse 373 aqui, é o resultado de quem? De 100 mais 273. Então, para eu achar qualquer valor em Celsius, em Kelvin, basta pegar o valor em Celsius e somar 273. Por exemplo, imagina que você tem um gás que ele esteja a 27 graus Celsius. Qual é o valor correspondente na escala Kelvin? A temperatura na escala Kelvin, se você quiser, pode botar um K aqui para identificar que é o Kelvin. Mas o T maiúsculo para temperatura já indica a escala absoluta, tá? É uma regra que a gente usa. Aí, a escala Kelvin, para eu achar o valor nela, basta pegar o que o problema me deu em Celsius e somar com 273. Esse 273 é da fórmula, já está aqui. O que você vai mudando é esse aqui, tá vendo? 27 mais 273, 300. Tá bom? Professor, e se for o contrário? Se for o contrário, você vai jogar na mesma fórmula, só que vai jogar no lugar do Kelvin. Por exemplo, um gás foi esquentado, aquecido, a sua temperatura chegou em 300 Kelvin. Isso corresponde a quantos Celsius? Então, agora eu tenho 400. Vamos supor que o aquecimento foi até o 400 Kelvin. Quanto isso vale em Celsius?
Você agora vai jogar nessa parte da equação. Vou repetir ela aqui, ó. Temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. 400, o que eu quero? 273. Aí esse 273 passa para o outro lado diminuindo, subtraindo. 400 menos 273 é a nossa temperatura que a gente quer. Logo, essa diferença é o nosso resultado. 400 menos 273, 127. Então, chegou a 127 graus Celsius. Ok? É uma escala muito simples. Como essas escalas têm o mesmo comprimento, a mesma quantidade de divisão, tá vendo? São 100 divisões de um lado e 100 divisões do outro. Se eu andar 1 grau Celsius aqui, eu andei 1 Kelvin. Se eu andar 20 graus Celsius, eu andei 20 Kelvin, tá? E por razões históricas, tanto Fahrenheit quanto Celsius, a gente utiliza a nomenclatura graus Celsius, graus Fahrenheit. Na escala Kelvin não tem um grau, tá? Então, lê-se a temperatura na escala Kelvin como sendo um número acompanhado com a palavra Kelvin, tá bom? Com o nome Kelvin. Então, 373 Kelvin. Aqui não, 100 graus Celsius, ok? Essa é a temperatura usada no meio científico, portanto, é usada no sistema internacional de unidade, tá? Então, a gente finaliza mostrando isso, ó, que a variação no Celsius é igualzinha à variação no Kelvin. Belezinha? E como de costume, a gente precisa terminar essa aula com um exemplo para você ver a aplicação disso tudo. Vem comigo. Tá aqui o nosso exemplo, olha. Exemplo. A temperatura na escala Fahrenheit é expressa por um número que é o triplo do correspondente na escala Celsius. Olha aqui. A temperatura na escala Fahrenheit é expressa por um número que é o triplo daquela na escala Celsius. Eu sei quanto vale a temperatura na escala Fahrenheit? Eu sei quanto vale a temperatura na escala Celsius? Não, mas ele dá a comparação entre as duas. Ele falou que a Fahrenheit é o triplo da Celsius. Então, eu vou falar assim, ó. A temperatura em Celsius vale X. Quanto vale a temperatura em Fahrenheit? 3x. A temperatura em Fahrenheit é o triplo da correspondente na escala Celsius. Aí a pergunta, ó, essa temperatura na escala Fahrenheit é... O que a gente faz? Utiliza a expressão que correlaciona essas duas e joga os valores que estão ocultos até o momento dentro dessa equação. Vejam aqui, ó. Temperatura em Celsius sobre 5, temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Temperatura em Celsius, X sobre 5, temperatura em Fahrenheit, o triplo da que aparece em Celsius. Se Celsius é X, a Fahrenheit é 3x, menos 32 sobre 9. Aí, ó, X sobre 5, 3x menos 32 sobre 9. Aqui não tem jeito, eu não consigo simplificar nada aqui e nada aqui, então multiplica-se cruzado. Ó. Multiplicando primeiro esse elemento de cá, ó. Então vai ficar 9 vezes x, 9x. Agora do lado de lá, tem que entender que esse 3x menos 32 vai ser multiplicado pelo 5. Então vai ficar 5 que multiplica 3x menos 32, tá? Aí, ó, vai fazer aqui uma distributiva. É importante colocar esse parênteses aqui, sobretudo no início, né, quando está começando o estudo, para você não multiplicar só 5 vezes 3x e repetir o 32. Na verdade, o 5 multiplica o 3x e multiplica também esse menos 32. Do lado esquerdo está dando 9x, do lado direito, ó, 15x e 5 vezes 32, 160. Aí agora eu vou passar esse 15 para lá, vai ficar negativo, né? Menos 15x mais 9x igual a menos 160. Aqui vai ter agora, olha, menos 15x mais 9x vai ficar menos 6x. E do lado de cá, menos 160. Menos de um lado, menos do outro, a gente multiplica os dois lados por menos 1. Aí fica tudo positivo. 6x igual a 160. X é igual a 160 por 6. Simplificando por 2, embaixo e em cima, você fica que x é igual a 80 sobre 3. X corresponde à escala Celsius. Então, é 80 sobre 3 graus Celsius. Não precisa fazer nada, não? Não, porque eu não quero o valor de x. O professor não tem na resposta. Não tem porque eu não quero x. Ele perguntou, a temperatura na escala Fahrenheit é... E Fahrenheit é o triplo do x. A gente achou o Celsius. Aí a gente vem aqui para a parte final e bota. Ó, o Fahrenheit é o triplo do Celsius. Logo, Fahrenheit é o 3 vezes 80 sobre 3. Olha.
de maneira bem sagaz, eu já estava reparando que era o triplo e aqui ficou um 3. Eu não precisei ficar dividindo isso aqui, porque eu sei que vai cancelar, tá vendo? Um 3 em cima, um 3 embaixo, vai simplificar, vai dar só 80 graus Fahrenheit. O que nos dá como gabarito? Letra D. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro, galera.